Estamos de volta com o programa Brasil Cristão ao vivo para todo o Brasil, graças a Deus. Vocês perceberam que a alegria está dominando este lugar? É por causa da palavra de Deus, né? A gente fala da palavra de Deus e ela começa a pipocar dentro de nós. Ela é viva, né, Adriana? Ela é viva. A palavra de Deus é viva, gente. Quando a gente começa a entender isso, eu acho que é por isso que a palavra de Deus diz isso, né? Se você entendesse, se compreendesses o dom de Deus, né? Se entendesses o poder da palavra de Deus, né, Juninho? Um dia você entendeu, né? Eu entendi, né? Participando 35 anos atrás, um grupo de oração, eles tinham o costume de dividir o grupo em turminhas pequenas, né, para meditar junto, e aquilo tocou muito no meu coração. Eu lembro um dia que nós estudamos a ressurreição de Lázaro inteirinha, e um grupo, nós éramos 5, 6 pessoas, eu fiquei, como saltava coisa, como borbulhava coisa, aquilo encheu minha alma, encheu meu coração profundamente. Agora, o que transformou minha vida mesmo, Fernando, foi uma pregação que eu ouvi de um pastor. Olha aí. Por incrível que pareça, foi um pastor, né? Foi há 35 anos atrás, eu não sei se contei aqui já, que eu estava tocando de canal, contei não. Contou uma vez aqui. Contei, né? Então eu estava tocando de canal e ele falava com a profundidade da palavra, umas coisas assim, e aquilo me impactou a minha vida muito forte, e após a pregação dele, eu fui batizado no Espírito Santo. Antes você não era de igreja, ou já era de igreja? Como é que foi que era? Nada. Eu via um pessoal, uns evangélicos, na frente da minha casa, eles iam para a igreja. E eu ficava escutando, eles falam hino, né? Eu ficava escutando os hinos, eu achava os hinos bonitos, mas ninguém me convidava. Ainda bem, né? Não estaria aqui hoje. Aí ninguém me convidava para ir na igreja lá. Aí um rapaz me convidou para ir na grupo de oração. O Zé Luiz, Deus te ama. E eu não participava, meu pai era alcoólatra, minha mãe era alcoólatra. Minha família era uma bagunça total. E eu fui no grupo de oração. Aí eu tive uma experiência com Jesus no grupo de oração, mas faltava o batismo no Espírito Santo. E um dia em casa, trocando de canal, pec, e o pastor estava pregando aquela passagem, Atos 1:8. Era o Jimmy Swaggart, não era? Era ele mesmo. Eu lembro que você me contou. Jimmy Swaggart, ele estava pregando, mas e tinha alguns momentos da pregação que a palavra saltava da boca dele, sabe? A graça saltava. E ele falava calminho, de repente, ele dava umas 50 palavras de rajada de unção, sabe? E aquilo foi impactando, e eu pensei, bem que esse homem podia rezar para mim. Ele falou, você que está em casa, eu vou orar por você. E eu ajoelhei na hora, no chão da minha sala, meu pai desceu para beber, sábado de manhã. E eu fiquei ali, né, esperando, e ele levantou a mão, rezou, e eu fui impactado. Eu fui batizado no Espírito Santo, né? Sim. Eu lembro da pregação dele até hoje. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo, vos dará poder para curar, poder para amar. E ele rezou, eu recebi o batismo do Espírito Santo, e dali nasceu, por incrível que pareça, um amor à Bíblia. Mas, Fernando, eu não tive vontade de ir para a igreja evangélica. Eu estava no grupo de oração e sempre senti, aqui é meu lugar, na igreja católica. E eu continuei participando do grupo de oração. Isso é importante, acho que a gente faz um gancho aqui muito importante, né? A Bíblia, a Sagrada Escritura, embora tenha essa diferença que o João Cláudio Rufino nos falou a respeito do Antigo Testamento, né? Nós, católicos, seguimos o Antigo Testamento da Septuaginta e os evangélicos seguem o Antigo Testamento do Concílio de Jamnia, né? O João Cláudio explicou isso muito bem. Embora tenha essa diferença no Antigo Testamento, nós temos o Novo Testamento todo igual, todo idêntico, né? E a Escritura é um patrimônio comum, faz parte de um patrimônio comum entre nós cristãos. Dentro do conhecimento da Escritura, dentro do patrimônio comum, isso é um documento do Concílio Vaticano II, Unitatis Redintegratio, um documento sobre a unidade, sobre a reintegração da unidade visível da Igreja. No número 4, o documento vai dizer assim, que nós podemos ser edificados pelos irmãos de nós separados, dentro daquilo que está no patrimônio comum, a Sagrada Escritura é dentro do patrimônio comum, os dons do Espírito Santo estão dentro do patrimônio comum, a fé na Santíssima Trindade está dentro do patrimônio comum, ou seja, a partir daquilo que é fé da Igreja e que os nossos irmãos também creem, Deus pode nos edificar, nos fazendo compreender melhor o mistério de Cristo e da Igreja.
Isso é o Concílio Vaticano II afirmando. Essa compreensão, Juninho, Drica, tornou possível a renovação carismática na Igreja Católica. Porque a mesma experiência que você teve com o Jimmy Swaggart pregando e você tendo uma experiência de Jesus, porque é Jesus quem batiza no Espírito Santo, não o pregador XYZ. Cristo Jesus, na sala da sua casa, te batizou no Espírito Santo enquanto você ouvia a Escritura, né? Isso é importante. Isso aconteceu no início da renovação também. No início da renovação carismática, em 1965, nós tínhamos 2 membros do cursilho de cristandade que fizeram uma experiência no cursilho de conversão profunda, estou falando de Ralph Martin e Steve Clark. Eles começam a ter contato com a experiência de renovação carismática, que já existia no meio dos irmãos separados. E eles pregam um retiro em 1966 para um grupo de uma universidade de Pittsburgh. 3 professores, 3 teólogos estavam naquele retiro. Eles, num grupo de oração que era interdenominacional, fazem a experiência do batismo no Espírito Santo, assim como você, né? E organizam o fim de semana de Duquesne, onde nós temos o marco inicial da renovação. E assim como o Juninho, nenhum desses líderes, em um momento sequer, pensou que a Igreja Católica não era o seu lugar. Nem lhes passou. O batismo no Espírito Santo recebido colocou neles amor pela palavra, encheu o coração deles de amor pela Eucaristia, de amor pela Virgem Maria, de amor pela tradição, de amor pelo Santo Padre, e desde o início da renovação, desde Paulo VI, que era o Papa da época, a renovação sempre esteve junto ao Papa. Exatamente. Então, vale a pena a gente só, né, fazer essa... E é interessante também porque a gente precisa entender, às vezes, não sei, a gente diminui não só a palavra, mas a gente diminui até o poder de Deus. Não é? Deus, ele pode utilizar de qualquer coisa mesmo, ou pessoa, para tocar o seu coração. Se você sozinho aí na sua casa pegar a palavra de Deus, começar a ler e pedir o que está ali, vai acontecer, é vivo, tem vida ali na palavra. Então Deus pode fazer o que for. O Juninho precisava dessa experiência impactante, Sim. Porque isso também faz parte da graça de Deus na nossa vida, né? Dependendo de como você é, das suas características e das experiências que você viveu mundanamente, Deus, ele é esperto. Ele utiliza de uma forma que vai chegar até o seu coração. Se não fosse desse jeito, talvez você não ficaria. Eu não sei, Drica e Juninho, não sei se vocês sabiam disso, a história da igreja na Coreia do Sul. Olha como era a coisa. O império era completamente proibido, o cristianismo. A Igreja Católica chegou na Coreia do Sul através de uma Bíblia. Uma Bíblia. Uma Bíblia escrita em chinês. Foi enviada Para a Coreia. Eles começam a ler as Escrituras e, lendo as Escrituras, eles chegam na fé em Cristo Jesus. Não foi alguém lá pregar, né? Nada disso. E é lógico, depois essa fé é complementada pela igreja que vem, que nasce com muito derramamento de sangue, com muitos mártires. A igreja coreana é uma igreja de mártires e de mártires recentes. É difícil você achar um sul-coreano que não tenha na sua família um mártir. Olha isso. Um católico sul-coreano que não tenha na sua própria família um mártir. Isso deixa eu só fazer um parênteses, porque daí quem está em casa vai perguntar assim, mas Drica, vocês estão falando então que não precisa de pregador da palavra? Não é isso não. Porque muitas pessoas nunca escutaram isso. Então, para que vocês falar, eu posso ler a palavra e rezar sozinha e acontecer a graça? Pode. Não precisou de alguém te falar isso aqui hoje no Brasil Cristão? Então, algumas pessoas vão ouvir se alguém anunciar. Não é, Juninho? Conta para nós aí, continua contando o seu testemunho. O seu testemunho e a sua experiência de anunciador. De anunciador da palavra. Então, quando eu vi o Jimmy Swaggart pregar, eu falei, puxa, 19 anos, foi para isso que eu nasci. Eu falei, eu quero ser pregador da palavra de Deus. Mas foi tão até então eu queria ser comediante. Tá explicado o sorrisão. Eu tô falando pra vocês que Deus utiliza o que a gente é. Vocês não estão entendendo. Deus utiliza aqui o sorrisão. Eu era apaixonado. Vocês conhecem o Jerry Lewis? Quem? Sim. O Jerry Lewis. Eu era gente, eu não conheço. Não. Eu era louco. Eu imitava ele, eu copiava ele. Eu queria ser que nem ele. Até 19 anos, né? Eu era muito engraçado. Mas quando eu vi o Jimmy Swaggart pregar,
cara, parece que... Nossa, foi parece que eu nasci. Eu nasci para pregar a palavra de Deus. Aí me deu uma sede de ler a Bíblia. Deu uma sede de ler a Bíblia. E eu li a Bíblia. Eu fiz um propósito de ler a Bíblia inteirinha. E eu li de Gênesis a Apocalipse. E é interessante que eu li alguns textos antes do batismo do Espírito Santo, eu não entendia nada. Depois do Fernando, é impressionante, parece assim, coisa de louco, né? Mas depois da experiência do Espírito Santo, eu comecei a entender a Bíblia. Eu comecei a entender a Bíblia e eu queria viver aquilo que estava na Bíblia, eu queria ler aquilo que estava na Escritura. E fui lendo o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e em João. Quando chegou em João 14:10, estava lá, farão obras maiores que eu faço. Eu parei, sabe? Peraí, Aí o que tá está forte acontecendo demais. aí? Farão obras maiores que eu faço. Eu fiquei... E eu comecei a pensar, que obra que, na época, né, que obras que Jesus faz? O cego enxerga, o mudo fala, o paralítico anda, o leproso é limpo. Eu falei, Jesus amado, não dá não, né? É muita coisa, né? Aí o que eu fiz? Eu queria abaixar, como eu não tinha visto essas coisas ainda, Fernando, né? Não estava começando, eu queria baixar, olha só, eu queria baixar a palavra de Deus ao nível da minha experiência. Como eu nunca vi um cego enxergar, um mudo falar, um paralítico andar, eu achava que não era bem assim que estava na palavra. Isso é muito importante que você está falando. Eu falei, não é bem assim, a palavra, sei lá, eu não posso cair que o pessoal fala fundamentalismo, eu não posso pegar o pé da letra, isso não é bem assim. E aquilo foi eu fui pregar, eu comecei a pregar, Fernando, rapidamente. Fui pregar num grupo de oração e eu preguei Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre, né? Que lindo. Aí uma mulher ligou para mim na minha casa, chama Márcia, né? Ela morava em Jacareí. Lembra até hoje? Lembro, porque foi muito forte. Ela falou, Juninho, você pregou, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu creio na palavra. Eu estou com câncer no seio. Você pode rezar para mim e eu vou ser curado. Eu, Jesus amado, rapaz! Tipo assim, ela acredita. Jesus falou, então vem cá, deixa eu te mostrar aqui para você passar dessa fase logo. Aí eu comecei, cara, e agora? E eu fui pro meu quarto, preciso arrumar uma desculpa para ela. Que eu vou rezar para ela, ela não vai ser curada, ela vai continuar com câncer lá, rapaz. E eu comecei a procurar na Bíblia, assim, sabe? Jesus, dá uma desculpa boa para dar para ela. Afinal, você não esvaziou os leprosários da Israel, né? Mas aí eu falei, deu vontade de abrir a Bíblia, assim, sabe, ao acaso, e caiu na passagem da Cananeia. Falei, nossa, aquela mulher que vai brigando com Deus, né? Velho, minha filha está doente, o discípulo cala a boca, ela grita mais alto, Jesus cala a boca, ela continua gritando, aquela briga toda, né? O Senhor falou, não atrapalha o que eu vou fazer nela. Se você não crê na minha palavra, deixa ela que crê, não faz nada. E ela chegou em casa, eu vou ser liberta, eu vou ser curada, eu vou ser liberta. E eu lembrei daquela palavra, farão obras maiores que eu fiz. Falei, nossa, então eu não vou atrapalhar. Eu falei, eu comecei a repetir na minha oração, Fernando, humildemente, eu repeti a oração dela. Ela falava, vou ser liberta. Eu falei, você vai ser liberta. Eu vou ser curada, você vai ser curado. Eu ia repetindo. Estava usando a fé dela. Eu não vou atrapalhar. Ela foi embora, eu falei, Jesus, que é isso, será? E ela foi embora. Aí passou uns 2 dias, ligou lá em casa. Juninho, naquela noite saiu do meu seio como fosse borrões, de pus e tal. E fui falando. E eu fui no médico, procurei o caroço, estava lá. O câncer desapareceu. Glória a Deus, aleluia. Aí mudou minha fé. Eu nunca mais tentei depois abaixar a palavra de Deus ao nível da minha experiência. Eu sempre tento elevar a minha experiência, eu sei que é difícil, né? Ao nível da palavra de Deus. Mas crer na palavra de Deus, sabe? Não arrumar desculpa. A gente vai arrumando desculpa. A gente não acredita na Bíblia e vai pondo desculpa. Não é fundamentalismo, vereador. Não. É simplesmente acreditar ele falou. naquilo que Deus falou. Da bar, né, que você estava comentando lá. Exatamente. O cardeal que substituiu o Suenens, né, o cardeal Suenens foi o primeiro a acolher a renovação carismática. Depois dele veio o cardeal Cordés. E ele escreveu um livro chamado Orientações para a Renovação Carismática. E nesse livro ele toca nesse ponto que você está falando. A renovação é acusada de ser fundamentalista. E ele pede que, pois, que a renovação continue crendo na palavra com fundamento. Crendo que aquilo que está ali, né, é sobrenatural. Porque nós sabemos, desde a encíclica Providentissimus Deus, lá de Leão XIII para cá, a igreja vem combatendo
uma descrença nas Escrituras, um cientificismo que tudo quer explicar, que tudo quer entender e esvazia o sobrenatural do que está aqui. Mas essa palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela realiza aquilo que ela diz, né? Isso é tão poderoso. Olha que coisa interessante, dentro da experiência humana, né? Dentro daquilo que nós sabemos, o som, o poder do som. O som provoca em nós, de acordo com Você está o tipo de som. pegando a coisa do Padre Douglas de fazer analogia, hein? É verdade. O som provoca em nós reações. Vamos lá, se você ouve a água da cachoeira caindo, aquilo te dá paz. Quantas vezes a gente põe no celular a coisa da chuva Barulhar, para poder dormir? Paz. Se você ouve um giz sendo apertado na lousa... Nervoso, dá nervoso. Dá nervoso, né? O som provoca reações na gente, né? Música. Existem músicas que nos alegram, porque nos fazem recordar momentos bonitos da vida. Isso é provado cientificamente. Né? E músicas que nos derrubam, que nos fazem pensar em coisas ruins, lembrar de coisas ruins, traz a nós coisas ruins. Existem, inclusive, estudos sobre estilos musicais que, de modo inconsciente, trazem mensagens, e mensagens terríveis, mensagens de suicídio e morte. Isso tudo são estudos com relação ao som, com relação à harmonia. Agora, o poder que está na palavra. A palavra de alguém que você ama, a palavra de alguém que você conhece, ela pode ser aquela que te levanta no momento da tristeza, no momento do abatimento. A palavra certa, na hora certa, que te faz sentir de novo valorizado, que te faz sentir de novo, poxa, tem alguém que ainda acredita em mim. Ao mesmo tempo, a palavra às vezes tem o poder de matar alguém. A palavra tem o poder de arrebentar alguém. A palavra, né? Aquele pai que diz para o filho, você nunca vai ser nada. Você não presta. Né? E a gente carrega as marcas pro resto da vida, fica lá tentando curar isso, demora. E isso, nós estamos falando isso numa experiência meramente humana. Meramente humana. A palavra tem um poder, né, na experiência humana. Quando a gente eleva isso para Deus, no nível, né, a palavra que é pregada na unção do Espírito Santo, o poder dela é infinitamente maior do que esse do pensamento positivo, do vai dar tudo certo, do boa sorte. Não, a palavra inspirada por Deus, ela é capaz de... Aí vem, né, a explicação essa do dabar, né, Juninho? A palavra, no hebraico, né, o dabar, significa o quê? Que a palavra, ela realiza aquilo que ela diz. Quando nós lemos em Gênesis, Deus diz assim, faça-se a luz se fez. Aquilo que Deus anuncia, se realiza. Então, quando nós pregamos a palavra de Deus, quando Deus fala algo na nossa vida, a mulher vem e diz para o Juninho assim, tenho câncer. E Deus diz assim, que haja cura. E a cura acontece. É exatamente isso. Sabe, Oderica, Fernando, você está falando isso aí, da força da palavra, e tem a força da palavra, que é o verbo da palavra de Deus. Eu lembrei agora de uma pregação do Padre Alberto Gambarini. Ah, que maravilha. Eu estava num cenáculo, foi o último que teve, no Morumbi. Devia ter umas 120 mil pessoas, mais ou menos. Mas tinha muito carismático caindo para muita gente. E teve 4 pregações, e já meu povo cansado, meio-dia. Aí o Padre Alberto, ele foi pregar. Aí ele pegou o microfone, ele começou assim, você que está andando, eu estava com fome, estava com cachorro quente, não esqueça, né? Você que está andando, para! Você que está conversando, para! Você que está comendo cachorro quente, para! Eu apertei meu cachorro quente, a salsicha voou assim, né? Quase repousou o irmão no espírito lá, a salsicha estava ungida. Mas ele começou a pregar, e eu nunca me esqueço, ele pregou uns 20 minutos. Ele pregou sobre Nicodemos, mas ele repetia muito uma palavra que está na Bíblia, nasça de novo. E ele falava assim, nasça de novo. O poder da palavra que você está falando. Nasça de novo.
Fernando, mas até hoje eu nunca vi uma pregação tão impactante na minha vida. Ele ia falando, o estádio ia parando. Assim, sabe? As pessoas estavam andando, ia parando. Jesus parou o enterro, né? Jesus parou o estádio. As pessoas iam parando. E eu vi naquela repetição, você vê, não é uma coisa profunda. Só fala, vamos dar uma pregação profunda que o povo vai mudar de vida. Foi uma coisa simples, nasce de novo. E chicoteando o estádio de unção, nasce de novo. E as pessoas eram, literalmente, 120 mil pessoas foram batizadas no Espírito Santo nessa palavra, que é a palavra de Deus. Nasce de novo. E tem um amigo meu que ele era viciado, ele roubava, ele mudou de vida com essa frase, nasça de novo. É a força da palavra de Deus. E existe, né, essa força da palavra. Eu pensei muito, estava pensando no Antigo Testamento, eles não tinham esse livrinho bonitinho, assim, até com índice ali, né, do lado, para procurar. Como é que eles viviam a palavra de Deus, meu Deus do céu, no Antigo Testamento? Como é que eles viviam? O profeta chegava lá e falava, ó, Deus falou o seguinte, que é para vocês jejuarem aqui e orar, porque vocês vão vencer aquele exército. É a palavra de Deus. O que eles faziam? Jejuavam e oravam, vencia a guerra. Aí vinha outro profeta e dizia, olha, agora vocês vão fazer isso. Aí Deus mandou construir um templo, mas tem que ser 20 metros aqui, tem que ser de prata aqui, madeira. Eles iam lá e obedeciam. Foi assim que Deus citou os 10 mandamentos. Eles viviam a palavra de Deus pela boca dos profetas. Hoje, graças a Deus, nós temos a Bíblia. Mas quando Jesus ele veio, o Verbo, né, se encarnou, se fez carne e habitou entre nós, você falava do anúncio do padre Gambarini com essa simplicidade. O que Jesus... Gente, como é que Jesus anunciou o reino? Vocês conseguem imaginar? Jesus anunciou o reino falando de semente de mostarda, não é? Falando de agricultura, falando de celeiro. Jesus anunciou o reino fazendo comparações com as coisas ordinárias da vida. E a igreja nasceu desse anúncio. Por quê? Porque ele mesmo era o verbo. Não é? Então, quando ele anunciava aquela palavra, aquelas pessoas ali iam bebendo isso. Sim. Nós hoje temos uma dificuldade tão grande de acreditar na palavra de Deus, porque a gente vê a Bíblia como um livro. O que está acontecendo hoje no nosso meio, isso também é algo que nós queremos chamar a sua atenção, é que nós precisamos voltar à palavra de Deus, mas não ao livro que tem capinha vermelha e índice, só como um livro, né, Fernando? Verdade. Nós falávamos disso ao preparar esse programa também, como nossa igreja perdeu o significado, é a boca de Deus falando na palavra de Deus. Drica, a Bíblia fechada pode ser considerada como apenas um livro, né? Mas ela aberta é a boca de Deus. É a boca de Deus. Meu Deus, capaz né? Que grandiosidade. De ressuscitar, capaz de curar, capaz de realizar aquilo que ela diz. As promessas que estão aqui são para mim. Eu acho tão bonito que a Bíblia é dividida em testamentos. O que é um testamento? É verdade. Né, Juninho? Um testamento. O que é um testamento? Algo que é algo deixa. que onde está contido o que me é de direito. Onde está contido o que me é de direito. Esta é a minha Bíblia e eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu vou para onde ela diz que eu vou. Né? Eu espero o que ela diz que eu tenho que esperar. Está tudo aqui. Né? A boca de Deus falando. Então, o demônio tem um parecer a seu respeito. O mundo tem um parecer a seu respeito. Às vezes as pessoas até que você ama soltam alguns pareceres a seu respeito dos piores. Mas o que a Bíblia diz que você é? O que a Escritura diz que você é? Em quem você vai acreditar? Né? Isso é As pessoas algo falam tremendo. que não veio com receita, né? A gente veio com receita. Ali está a nossa receita de vida. Verdade, né? É o manual da vida humana, é a palavra de Deus. Você quer dar errado? Não siga o que está escrito ali. Quer dar certo na vida? Tem um monte de coach hoje, todas essas coisas aradas aí. O Fernando até falou pensamento positivo, faz isso, coloca a vassoura atrás da porta. Isso aqui é antigo, nem vale mais para o dia de hoje. Mas, gente, eu estava fazendo uma live hoje com a minha sogra e eu falei, mas é uma questão de inteligência. Quem criou a máquina de lavar? Eu dou o exemplo dela porque é meu sonho de consumo. Máquina de lavar louça.
Tá? Máquina de lavar louça. Eu também. É por isso que eu tenho saudade dos Estados Unidos. Quando A minha gente mulher tava põe eu conversando. para lavar louça lá em casa. Lá nos Estados Unidos, você aluga um barraco velho, tem uma máquina de lavar louça lá. Bonita te esperando. Qualquer lugar tem uma máquina de lavar louça. Quem criou aquele negócio? Quem inventou a primeira máquina de lavar? Quem que fez ela sabe como é que ela funciona. Criou um manual, é ou não é verdade? Então você lê e ele fala lá o sabão que você tem que usar, a temperatura que você tem que usar, que tipo de vasilha, louça você vai colocar ali dentro. Quem te criou, criatura? Vamos pensar com a nossa inteligência agora? Quem que fez o homem? Não foi Deus? E quando Deus fez o homem, ele não sabia como é que era o funcionamento do homem? Se você usar um pouquinho a sua cabeça e falar, nossa, é mesmo, por que eu estou buscando a minha felicidade, a minha vida nova, a vida em outro lugar, senão ali? Na palavra de Deus, Exato. Porque ali está o manual da sua vida que vai mudar toda a sua vida, porque se você está usando as coisas erradas, fazendo as coisas erradas, usando outros tipos de manuais, né, Juninho, vai dar errado. Olha o que a Bíblia diz, é exatamente isso, né, que você estava falando. Eu vou ler 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17, diz assim, ó, tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e creste. Sabes de quem aprendeste, e desde a infância conheces as Sagradas Escrituras, e sabes que elas têm o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Olha agora, toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito. Como é que eu devo agir? O que eu devo pensar? O que eu devo fazer? Qual que é a minha missão na vida? O homem de Deus se torna perfeito e capacitado para toda boa obra. Exatamente. Texto da Escritura. Isso. Fantástico. Ô, Fernando Drica, vocês... Onde está isso aí, Fê, que você leu? 2 Timóteo, Por favor, desculpa aí. capítulo 3, versículo 14 a 16. 2 Timóteo, capítulo 3. Ô, Drica, Fernando, vocês têm costume de estudar a Bíblia, ler a Bíblia? Vocês têm costume de riscar a Bíblia? Porque tem um povo que fala, tem um pouco de medo de... Eu gosto de O riscar. livro pode riscar, você não vai riscar a palavra de O povo Deus. tem medo de você riscar, risca. né? Eu amo riscar. Eu sou Aprendi- filha, Pode falar, ele mesmo. Eu sou Ele foi filha ele do que Padre ensinou. Jonas da Bíblia, chamado Padre Jonas da Bíblia, né? Ele escreveu, gente, Deus, ele é um livrinho desse tamanhozinho assim, chamado A Bíblia no Meu Dia a Dia, que é um método de você ler as Sagradas Escrituras e tirar delas aquilo que é principal para você ser bem objetivo, né? É o princípio eterno, aquilo que nunca vai mudar, as promessas de Deus para a sua vida e a ordem de Deus, que é onde você tem que obedecer aquilo ali, porque as promessas de Deus vêm sempre com uma condição. O padre Eduardo, ele tem um costume, ele pega uma folha e ele vai escrever, ele tira da Bíblia e ele vai escrevendo ao lado. É verdade. E aí, de tanto fazer isso, são 50 anos de sacerdócio, o padre foi batizado no Espírito em 69, ele ainda não era padre. Então, todo o sacerdócio dele, ele viveu na dimensão do batismo do Espírito. Todo o sacerdócio. E aí, recentemente, ele publicou um livro sobre a Sagrada Escritura, que é baseado nas orações dele. Um livro maravilhoso. É a palavra de Deus para cada dia. Exato. Inclusive, né, aproveita, entra lá no Shopping Católico e adquire esse livro, porque Isso, precioso. Nós estamos falando de um homem que trouxe a renovação ao Brasil, que desde quando ele recebeu o óleo, quando ele recebeu a imposição de mão, se tornou sacerdote, ele falou isso uma vez, como me impactou. Ele disse para mim assim, eu orei em línguas durante todo o meu sacerdócio, até hoje. Que coisa tremenda, né? Sabe o que me encanta no Padre Eduardo, né? Apesar que eu tenho minha Bíblia, né? Mas já... Não, fica à vontade. Assim, a visão de acolhimento que ele tem, Fernando. Nossa, De assim, não importa se você é um pouco diferente. eu adoro Senão isso eu não estaria nele. aqui, né? Ele acolhe todo mundo, ele tem uma visão, um acolhimento muito grande, assim. Ele é um pastor, um homem da palavra de Deus. E todas as vezes que eu vi o Padre Eduardo pregar, foi sempre em cima da palavra de Deus. Sempre nas missas que eu presenciei, foi em cima da palavra de Deus. Eu me lembro de uma vez que estava pregando. Ele reza sempre antes de fazer uma pregação, sempre. Ele uma pregação dele que ele fala, nunca me esqueci, pedi e recebereis. Até agora vocês não pediram nada. Aí fiquei, verdade, a gente fala tanto para pedir, né? Pede, mas para pedir você precisa o quê? Acreditar. Exatamente. E Tem alguém que Deus escuta. dá, Deus dá. Se não deu para você é porque você está pedindo errado.
Nós vamos ver algumas mensagens que estão chegando para nós aqui no nosso WhatsApp. Vamos ver quem está participando conosco hoje, falando da palavra de Deus. A Arcanja. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Arcanja, sou de Boquira, na Bahia. Suas palavras, Fernando, faz um grande sentimento e penetrou em mim aqui agora mesmo. Me proporcionou lembranças muito lógicas. Até me arrepiei. Uau. Deus abençoe vocês. Amém, querida Arcanja. Obrigada pela sua participação. Adriana, boa tarde, pessoal. Gostaria de saber como fazer para lidar com um irmão de outra religião. Quando um irmão de outra religião nos provoca com alguma pergunta, o que fazer? Tenho que saber toda a Bíblia de cabeça? Um forte abraço a todos e parabéns pelo lindo programa. Sou sócia e propagadora da Capelinha, olha só, de Campos de Goytacazes, Rio de Janeiro. Obrigada, Adriana, pela sua participação. O querido que participou conosco aqui, o Rufino, né? O professor Rufino, o Fernando está aqui atrás de mim agora, que vou ter que virar aqui, ó, para falar com ele. Ele estava falando exatamente isso, né? Sim. Que ele, como é professor, dá aula para vários alunos de várias religiões e sempre surgem ali, o João Cláudio, né, Fernando? Aquelas picuinhas sobre a palavra de Deus, sobre as discussões. Ninguém vai saber a Bíblia. Eu não acho que exista alguém que saiba a Bíblia de cabo a rabo, eu acho muito difícil. De cor e salteado não dá, né? Eu acho que não tem, né? Não é uma preocupação que nós devemos ter. Eu, particularmente, acho que essa não é a preocupação. A preocupação é você querendo a palavra de Deus, você vive a palavra de Deus. E outra coisa, ele falou algo que é uma resposta que você precisa ter ela no seu coração e viver. Se você está com a igreja é inspirada pelo Espírito Santo. Então, você caminha com a igreja e vai na paz, tranquilamente. Drica, eu vim para cá porque eu quero mostrar para quem está em casa... Conta para nós. Essas Bíblias maravilhosas aqui. Nós temos a Bíblia letra grande da Ave Maria, uma Bíblia, né, especial porque ela é das mãos ensanguentadas de Jesus, e a Bíblia também letra grande, mas com o zíper. Nós não podíamos estar mostrando outra coisa que não fosse isso para você em casa hoje. Você precisa ter a Sagrada Escritura na sua mão. Você precisa presentear seus filhos com uma Bíblia. Presentear as pessoas que você ama, porque esse é o testamento da salvação, é aqui que está contida a verdade. E eu digo a vocês o seguinte, né? A nossa irmã perguntou, mas e quando alguém me pergunta, eu tenho que saber tudo? Eu falei assim, olha, quando alguém te fizer uma pergunta, tenha a certeza no seu coração, a Igreja Católica tem uma resposta. Então, se você não sabe, você vai pesquisar e vai procurar saber. Né? E assim você vai crescer no conhecimento. A Sagrada Escritura é o manual que Deus nos deu. É através dela que nós conhecemos Deus. O São Jerônimo dizia que quem beija as Escrituras, beija o rosto de Cristo. Ele dizia que desconhecer a Escritura é desconhecer Cristo. Então, entre em contato conosco agora através do 1938719620 ou através do site, né, o shoppingcatólico.com.br e adquira uma Bíblia para você, né, dá a Bíblia de presente para os seus filhos, para as pessoas que você ama, porque esse é um presente que vale a pena, né, Juninho? O que você acha? Nossa, o melhor presente que você pode dar para uma pessoa é a palavra de Deus, né? Exatamente. É a Bíblia, é uma coisa que vai, ao ler de coração aberto, de joelho no chão, vai impactar a sua vida, você vai descobrir que você é a imagem e semelhança de Deus, pináculo da criação, abençoado por Deus, e que Deus tem um plano extraordinário para a sua vida, que alguém morreu, ressuscitou e mandou o Espírito Santo para você. Aleluia, coisa linda. Nós vamos fazer, então, um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco falando mais sobre a palavra de Deus, a maravilhosa palavra de Deus. A gente volta já.